Europa. O espaço Corpo e Mente é um espaço harmonioso, criado para proporcionar o seu pleno bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Melhore a sua qualidade de vida. Yoga integral, yoga para grávidas, yoga para bebês, meditação e massagem. Consultas de coaching, psicoterapia e rebirthing. E consultas de terapias alternativas, osteopatia, homeopatia, medicina chinesa, reflexologia e hipnoterapia. Espaço Corpo e Mente, a vida em harmonia. Na Rua Doutor Afonso Costa, em Torres Vedras, antigo ATL do Centro Comunitário. Telefone 91 839 4119. Espaço Corpo e Mente, pleno de vida, pleno de harmonia. Bom, e como habitualmente à sexta-feira às 11h30 da manhã aproximadamente, está em mais uma edição do Espaço Corpo e Mente com a Manuela Filhó. Olá, Manuela, viva, muito bom dia. Olá, Marcos, bom dia. Então, como estás? Estou ótima. Sim? Com este sol maravilhoso. E já é outono. É verdade, é verdade. E ainda bem que temos sol, que assim conseguimos aproveitar mais um fim de semana em grande. Solinho, de solinho. Ora, muito bem, para esta edição, como é que estamos? Estamos ótimas. Temos aqui a nossa Laura Paulo. E ela vai trabalhar, pois ela trabalha muito lá no espaço, faz muitas coisas. Faço uma pequena ideia. E bem, tem umas mãozinhas maravilhosas, faz umas massagens. Pronto, mas a Laura hoje vai falar de Reiki e de taça radiónica. Muito bem. Olá. Olá, bom dia, Marcos. Então, bem disposta? Estou ótima. Com Muito este bem. tempo maravilhoso, que não lembra o outono, ainda dá aqui assim... É sol de pouca dura, penso eu, né? Talvez até o próximo fim de semana, depois começa outra vez a temperatura a descer. Pronto, mas enquanto cá estiver a gente vai usufruir dele. Exatamente. Olha, e fala-me lá então de Reiki. O que é isto do Reiki? Então, Reiki traduz-se na energia vital que existe no universo, ela está ao alcance de todos e é um método de canalização dessa energia. Todos nós temos energia, tudo se movimenta através de energia e o nosso corpo físico muitas das vezes sofre alterações e carências de energia quando nós adoecemos ou acontece alguma coisa, e o Reiki é precisamente isso, é utilizar a energia universal no sentido de equilibrar o ser humano ou todos os seres vivos. Pode ser plantas, animais, em qualquer situação. Isto tem um método para fazer isso, porque não é? As energias não é propriamente eletricidade e não dás um choque à pessoa, pois não? Nada disso, nada disso. Pelo contrário, traduz-se mesmo num bem-estar geral, a pessoa normalmente sente-se mesmo muito bem, não é à toa que já é praticada em hospitais e inclusive em doentes oncológicos, porque está ao alcance de todos e não tem contraindicações. E o método, a minha questão era mais acerca do método. Como é que fazes uma terapia de Reiki? Para as pessoas que estão lá em casa poderem perceber, que estás a falar de energias. Certo, uma terapia de Reiki é extremamente simples, é das coisas mais simples que acontece. A pessoa tem que estar confortável, a roupa também confortável, portanto a pessoa não tem que se despir. Quanto mais confortável tiver, melhor, no chão ou numa marquesa, e apenas está a receber. O que acontece é que a pessoa que está a canalizar energia não é a sua energia, é essa energia vital, nós somos apenas o canal por onde passa a energia para a outra pessoa ou para o receptor, e é através da imposição das mãos. Por exemplo, quando nós temos os nossos pequenotes que se magoam, o que é que nós fazemos? Anda cá, esfrega-se, caiu, magoou a joelhita, a gente vai lá, esfrega. Isto é instintivo, é natural, é uma coisa que existe desde sempre. Só que há pessoas que sabem utilizar e outras não. Aqui a ideia é ampliar o bem-estar de todo o ser humano e mesmo do planeta, inclusive no sentido de harmonizar e equilibrar as coisas. O Reiki ajuda muito na cura e também em processos em que a cura não pode acontecer, ela minimiza dor, minimiza sofrimento, retira sofrimento. Daí os doentes oncológicos, muitas das vezes o Reiki não os vai curar porque eles estão em fase terminal, mas o que é facto é que
o próprio testemunho deles diz que eles sentem uma enorme aceitação em relação àquilo que lhes está a acontecer, portanto uma paz, uma tranquilidade, e por outro lado a diminuição dos próprios sintomas, dos tratamentos e tudo aquilo a que são sujeitos. Portanto, se numa situação dessas é benéfica, em qualquer outra situação há de ser, não é? Porque aí estamos a falar dos casos mais graves, mais drásticos, e que a própria medicina em muitos casos ainda não consegue lá chegar. Isto mal comparado, e muito mal comparado, você sabe como é que eu sou, não é? Muito mal comparado. Tu és um fio de terra. Quase, é? Sem dar choque. Sem dar choque, porque quando há uma sobrecarga elétrica, o fio de terra transporta a energia que está em excesso para o Sol, não é? Precisamente. E tu vais fazer a mesma coisa com essas energias que estão a afetar a pessoa de uma forma negativa. Precisamente, até porque existe o equilíbrio e a polaridade entre o divino e o terreno, e nós temos que nos enraizar e temos que estar conectadas à parte superior, e é assim, é a passagem, é o canal. Nós acabamos por ser o tubo por onde passa a energia, não é a nossa energia que é transmitida a outra pessoa ou a outro ser, é mesmo essa energia, a energia vital que existe no universo e que está acessível a todos. E tu, como terapeuta, também tens que atingir um estado de, não diria de mediónico, mas tens que estar num estado preparado para poder canalizar a energia, não é? Sim, eu tenho um trabalho que eu faço diariamente comigo há 15 anos. Obviamente que eu sou um ser humano, como outro qualquer, e tenho os meus dias bons e os menos bons, mas como aquilo que eu estou a fazer ao outro não é passar a minha energia, a energia Reiki, de qualquer das formas eu tenho um trabalho diário feito comigo para que eu esteja, digamos, nas melhores condições possíveis ao fazer... ao estar disposta a estar ao serviço e trabalhar com outras pessoas nestas vertentes. Como é que consegues separar as duas energias, a tua e a que vais transpor para... Eu nem sequer tenho que separar, não tenho que separar. Eu sou apenas um canal, é como se o meu corpo e as minhas mãos fossem um tubo, e ela entra e passa por esse tubo para as outras pessoas, ou para os animais, ou para as plantas, ou para uma situação, inclusive, pode-se programar, inclusive... Imagina uma situação de um emprego novo ou de uma cirurgia de um familiar qualquer e que te preocupa, nós podemos potencializar essa própria cirurgia no sentido de canalizar energia para o bloco operatório, para todas as pessoas que estão ao serviço neste momento, para que elas estejam nas suas faculdades plenas, façam o melhor possível e com a maior alegria o trabalho que estão a fazer, para que todo o desempenho... A falta que tu me fazes às 5 da manhã, mulher. Para que todo o desempenho seja feito em equilíbrio e harmonia, cada um dê o que tem de melhor. E quando nós damos o melhor que temos em nós, tudo se movimenta de uma forma mais harmoniosa, mais gratificante e com resultados obviamente melhores. Portanto, tem uma infinidade de situações e que se pode utilizar em tudo. Manela, junta-te à conversa, não estejas a dizer lá. Sabes o quê? Ela está a dizer tudo tão bem que eu não tenho nada a acrescentar. De facto, já eu é só parolices. Não é nada. Nada disso. Nada. Certeza que há uma imensidão de ouvintes lá fora que vão ter as mesmas questões que tu estás a pôr, porque há muitas pessoas que desconhecem e é precisamente por aí que elas começam a fazer as suas questões. Isso é ótimo. Eu acho que é importante desmistificar um pouco esta ideia do que é estas coisas do Reiki, da energia. As pessoas acham que isto pode estar ligado a coisas muito místicas, muito esotéricas, muito estranhas. Isto não tem nada de estranho. Nós todos temos energia, aquilo que nos rodeia, o nosso corpo, tudo é energia. Simplesmente ela é canalizada de uma forma pelas pessoas que já têm este trabalho e que fazem a iniciação. Ela é canalizada de facto para a cura, para o equilíbrio da pessoa, do ser humano, do animal, da planta ou até do planeta Terra. E há inclusivamente curas através da energia à distância, não é? Sim. Como a Laura estava a dizer. E a cura não é mais do que, ou seja, a doença não é mais que um desequilíbrio que está no nosso corpo físico, ou no mental, ou no emocional, não é? E daí que o Reiki vem equilibrar o que está em desequilíbrio. Claro que não é assim também uma coisa de repente e milagrosa, não.
há um trabalho que se faz e depois a própria pessoa também que tem que... Há todo um trabalho de tem que- preparação exatamente. para que as coisas possam acontecer da melhor maneira, não é? E ela falou numa coisa muito importante realmente em relação à medicina, lá está, já está a aceitar melhor, porque vê resultados. E já há hospitais que utilizam o Reiki não só em doentes terminais, Sim, sim. por exemplo, em transplantes de órgãos, fazendo Reiki ao órgão que vai ser transplantado e à pessoa que vai ser intervencionada, é como se harmonizasse as duas... As energias entre o órgão que vem e o receptor, no sentido de não haver divergências, de convergir a energia do órgão ao ser receptor, para que, pronto, as coisas fluam de uma forma... Porque pode haver rejeição, não é? E há muitas vezes rejeição do órgão. Pronto, isto é um exemplo, mas outras muitas Eu ia dizer mais outras uma coisas. tolice. Diz as tuas tolices todas. Eu ia dizer que isto é muito Matrix. Não é? Isto é muito Matrix. É um bocadinho. Calhar, não sei. Eu acho que sim. Não, mas eu acho que É que nós estamos a falar de coisas que são tão antigas e que Exatamente. ao mesmo tempo parecem tão de futuro que é um bocadinho Matrix. Não é? É. Digo eu. É, mas é verdade, é tão antigo, disseste muito bem, isto é tão antigo, são sabedorias tão antigas que já Milenares existem, mesmo. que as pessoas foram perdendo ao longo do tempo, devido ao estilo de vida que nós temos atual, não é? Portanto, fomos perdendo o contacto com a natureza, já falámos aqui Sim, sim. da energia que recebemos da natureza, e não é por acaso que precisamos de ir para a praia, precisamos de ir para o mar, precisamos de ir para o campo, não é? Para nos renovarmos, e perdemos isso, e agora estamos a pagar a fatura. reencontrar. Estamos a pagar a fatura, mas estamos a pouco e pouco ir mudando e percebendo que se pode melhorar. Há muita gente a fazer Reiki. Há muita gente a fazer cada Reiki. vez mais, cada vez mais. E outra coisa é que as pessoas que desconhecem acham que o Reiki pode ter a ver com religião, mas não tem. É espiritual, é divino, mas não tem a ver com qualquer tipo de religião. É completamente neutro, ou seja, qualquer tipo de religião pode utilizar Reiki. Pelo contrário, se a pessoa tem fé numa religião e se sentir bem, se calhar ainda vai ampliar lá as suas crenças. Portanto, não há uma conotação de ligação entre o Reiki e uma religião. É completamente neutro. Muito bem. O que é que podemos falar mais sobre isto? É que eu estou aqui, tipo, a aprender tudo. Hã? Laurita, o que é que nós podemos dizer mais sobre o Reiki? Sabes, como isto já é uma coisa tão... para nós é tão fácil e tão natural, eu acho que, pronto, é importante, se a pessoa quer experimentar, sente essa vontade, então que vai experimentar. Isso, pronto, e sentir, no fundo, o que é? É sentir. Ok, vamos lá ver o que é que eu vou sentir, e sente-se essencialmente uma grande paz e uma grande tranquilidade. Pode ser, o Reiki pode ser feito por todas as pessoas, não há limitações, não há contraindicações. Nada, não há contraindicações, seja, qualquer pessoa pode usufruir de uma terapia de Reiki, desde um bebê, desde uma gestante até um idoso, alguém na fase terminal de vida, pronto, em qualquer situação pode ser aplicado. Eu apenas, como reikiana, há uma situação em que eu não aplico Reiki diretamente, que é quando encontro eventualmente um acidente e que vejo que a pessoa está maltratada, não aplico Reiki para a cura. Porque eu não sei eventualmente se a pessoa poderá ter fraturas de ossos, e a cicatrização ou o aceleramento da cicatrização pode fazer com que a pessoa chegue ao hospital e tenha que ser fraturada de novo para colocar coisas no lugar. Nessas situações, a única coisa que eu faço é canalizar energia Reiki para diminuir o sofrimento daquela pessoa e para que a assistência médica e conveniente que a pessoa ou o ser necessita naquele momento chegue o mais rápido e que seja feito em condições. Portanto, canalizar num sentido mais direcionado e não da cura em si, mas... Disseste uma coisa que eu achei muito interessante, que foi canalizar no sentido de provocar ou proporcionar o bem-estar e não a cura por causa do aceleramento. Assim, porque o Reiki
também acelera a cicatrização e a cura. Portanto, se nós temos eventualmente uma pessoa que está acidentada e não sabemos quais são as lesões que ela possa ter, nós não vamos acelerar a cura, porque isso, em termos médicos e depois do desempenho, pode dificultar todo o processamento que eles vão ter a seguir. Então, eu não envio a Reiki para a cura, mas para diminuir sofrimento, para que a pessoa que está nessa situação tenha calma, para que a assistência chegue rápido, para que as pessoas estejam bem para fazer o seu serviço. Pronto, nesse sentido. Canalizas energia para que a coisa corra bem. Sim, precisamente. Porque o Reiki é isso mesmo, é canalizar a energia com amor. Ou seja, e quando nós estamos a dar com amor, as coisas fluem de uma forma harmoniosa. E outra coisa muito interessante é que é assim, Reiki é amor, ponto. Não há mais nada que se possa definir como Reiki. Tudo aquilo que acrescenta mais isto, ou que é para bem, ou não é, ou acontece assim, ou acontece assim. Se é com amor, é Reiki. Se não é com amor, esqueçam, porque é qualquer coisa que estão para aí a misturar e não é Reiki. As pessoas põem muita dualidade e dizem, mas fizeram-me Reiki, não sei o quê, isto, aquilo e aquilo outro. Se não tem amor, se não é com uma finalidade boa, com um objetivo concreto para melhorar o outro, de certeza que não é amor, é outra coisa qualquer que misturaram no meio. É simples, simples, simples. É uma página de um jornal qualquer. Não há dúvidas nenhumas. É feito com amor, é feito com uma finalidade boa para melhorar o outro, é a Reiki. Se não é outra coisa qualquer que lhe der um nome fictício. Já me estou a imaginar quando chegar logo à noite a casa e dizer assim, Marina, bora, vamos fazer Reiki. Pronto. Mais uma babosada. Esta fica na história. Esta fica na história. Muito bem. Ok, adiantando. Estou perplexo com o que acabei de dizer. Pronto. Onde é que nós podemos fazer Reiki no espaço corpo? Ou melhor, onde não? Quando? Quando? Sempre que quiserem, através dos contactos já disponíveis, que é o da Manuela, com o número de telefone dela, ou com o meu. Inclusive há mais pessoas no espaço a fazerem Reiki. E pronto, entre as disponibilidades de uma ou de outra pessoa, normalmente há sempre alguém disponível para que isso aconteça. Muito bem, morada do Espaço Corpo e Mente é? Diz? A morada do Espaço Corpo e Mente. A morada. O Espaço Corpo e Mente fica na Rua Infante. Rua Afonso Costa, número 3. Pertinho da rodoviária, antiga rodoviária, e é um espaço muito calmo, muito harmonioso, muito tranquilo. Já sei que no dia 1 de outubro tens o dia aberto, não é? Tenho o dia aberto, mas antes disso a Laura ainda vai falar um bocadinho da taça radiónica. Temos tempo. Taça da radiónica. Temos tempo. Temos. Então, taça radiónica. Queres fazer perguntas? Não, quero ouvir só. Já sabes que quando eu abro a boca só digas neira. Pergunta lá, o que é isso? Quando eu abro a boca só digas neira. Taça radiónica. Então é assim, taça radiónica baseia-se no conceito da radiestesia, a medição energética através de um pêndulo. Mais uma vez a energia. Energia, sempre energia. E rádio misturado. E rádio. Já viste? É energia, está a chegar lá do outro lado. Boa. E então ela trabalha através de perguntas diretas. E taça radiónica porquê? Porque existe radiestesia sem taça radiónica. A taça radiónica é uma taça tibetana. Mais uma vez eu e as taças tibetanas, que eu sou fã, sou a primeira fã. Já que tivemos um concerto de taças tibetanas. E essa taça tibetana vai ampliar todo o trabalho de radiestesia que é feito. Trabalha também com cristais. E nós podemos, através desse instrumento, digamos, da mesa com a taça e os cristais, fazer um trabalho energético muito completo com as pessoas. É uma consulta na qual se medem os campos energéticos, a saúde, a criatividade, o trabalho, o amor relacional, o amor mais num conceito da nossa amorosidade, como nós somos, a família, a espiritualidade, a abundância, a prosperidade, são tudo coisas que fazem parte de cada ser humano. Todos nós temos, todas estas áreas fazem parte de nós. Então nós podemos explorar, obviamente, todas estas áreas, medindo o campo energético em que a pessoa nos chega e vendo até onde é que ele pode ser ampliado, portanto é expandido,
Muitas das vezes as pessoas têm bloqueios a alguns níveis só pelo facto de fazerem a consulta e de ser medido o campo energético, ele é aberto. Depois, o potencial que nos é mostrado e que pode ser ampliado depende do trabalho que o terapeuta faz, está a ser feito na altura, mas depois depende também um bocadinho daquilo que cada um quer fazer, ou seja, a não ação também não dá resultados. O recorrer a um trabalho destes é uma orientação e uma abertura energética para que a pessoa possa progredir e ampliar todas as áreas de que necessita. Pronto. Que tem a ideia de fazer, de evoluir nesse sentido. Precisamente, faz um trabalho muito profundo e pode-se também programar coisas para o futuro. Tanto para o Reiki como para a taça radiónica, a pessoa tem que estar predisposta a fazer, não é? Tem. Porque senão torna-se depois difícil o teu trabalho também. Convém que seja... Estou a dizer isto porque se calhar pode aparecer uma mãe a dizer assim, o meu filho vai aí e tal, que ele está a precisar de uma situação e tal, não sei o que mais. Depois o rapazinho não está, não é? Sim, eu digo, por exemplo, uma massagem é bom que seja, pode ser oferecida. Toda a gente vai com receptividade. Este tipo de coisas, para que realmente, é assim, não vai fazer mal nenhum. As pessoas podem não usufruir por não estarem predispostas a... Percebes, Marcos? Pronto, mal não vai fazer de certeza absoluta. Podem não usufruir realmente porque podem estar incrédulas ou não lhes fazer muito sentido. E nós temos que respeitar cada um no seu processo e naquilo que gosta ou que não gosta. Passa muito por aí. Por isso, quando é a própria pessoa a procurar, é assim, até pode oferecer, mas imagina que a Manuela me comentou um dia que gostava de fazer, mas que não pode, ou que chega à altura do aniversário dela e eu lhe quero oferecer, mas eu já sei que ela quer fazer. É diferente de o outro, é porque nem sempre aquilo que eu quero é o melhor para ti. Exatamente. Percebes? Cada um é. E nesse sentido tem que ser mesmo a pessoa a ter essa vontade. Procurar o seu próprio bem-estar e a ter essa vontade. Até porque depois o resultado final é muito maior, obviamente. Claro. Quando a pessoa está disposta a isso, se sente de outra forma e as coisas fazem-lhe mais sentido, usufrui mais e pronto. Muito bem, estamos praticamente em cima do tempo. Estamos. Olha, antes do dia 1, vou só dizer que a Laura Paulo faz iniciações em Reiki, lá no Espaço Corpo e Mente. E nós também, sempre ao último domingo de cada mês, fazemos uma oferta às pessoas que quiserem fazer Reiki. E o pagamento é só um valor por donativo. A pessoa vai, inscreve-se, faz a sua inscrição com a Laura Paulo ou com a Manuela Pinto e vão usufruir do Reiki por donativo. Portanto, experimentem, quem quiser ir fazer, experimentar e usufruir, é muito bom. Muito bem. E é neste domingo. É este domingo de manhã. De manhã. Exatamente. Para quem quiser, tem que lá estar mais ou menos a que horas? Tem que se inscrever primeiro, tem que fazer marcação, porque aquilo tem um determinado tempo para cada pessoa ser atendida. E podem se inscrever através do teu telefone. Através do meu telefone, através do telefone da Laura Paulo. Números. 91, eu gostei de números. Números 918394119. A Laurinha. 910-800-541. E a Manuela Pinto também faz, mas eu agora não tenho aqui o telefone dela, mas no blog está o contacto da Manuela. Muito bem, no blog do Espaço Corpo e Mente. Então o telefone é o 918394119 ou então o 910-800-541. Correto. É isto, não é? É isso. Eu sou uma máquina. Adoro números. Tens uma grande cabecinha. A minha professora Joaquina da 4ª classe dizia a mesma coisa. Marcos, tu és fantástico para números. Tumba! Uma chapada do lado esquerdo. Era? Ui! A sério? Nunca mais me esqueci do nome dela por causa disto. Aliás, eu estou traumatizado, tenho que ir ao Espaço Corpo e Mente fazer um rebirthing. Acho que fazes muito bem. Para ver se tira a professora Joaquina da minha cabeça. Os parvoízes que eu digo é porque é fim de semana, só pode ser. Exatamente. Manuela, um grande beijinho para ti. Não me deixas falar dia 1. Deixa. Já me está a mandar embora. Não, tens de conseguir um horário. Pronto, também é rápido. É um dia aberto para as pessoas irem, usufruírem, fazerem as atividades. O contacto é o que tu disseste agora, 918394119. Mais informações no Espaço Corpo e Mente Facebook e no blog também. Espaço Corpo e Mente Blogspot. É um dia cheio de atividades. É um dia cheio de atividades. Corpo em movimento, arte energética chinesa, meditação mindfulness. É meditação no dia a dia. É um nome estranho, mas é uma meditação muito simples e muito boa para nós praticarmos e iniciarmos a meditação. Muito bem.
Pronto, estamos pronto. tratados então? Estamos tratados. Muito bem. Então marcamos encontro na internet, porque a seguir vai para a net. Exatamente. Boa. E então, pronto, na próxima sexta-feira ainda comigo. Desde de contigo. hoje, para as pessoas sempre esperando que vai acabar estas baboseiras todas, Oh. de hoje a 15 dias, já com a Carla Alegre, no Espaço Corpo e Mente, às 11h30 da manhã, sexta-feira. Ok. Está bem? Ok. Então Tá vá. combinado. Bom fim de semana. Beijinhos. Beijinhos. Bom fim de Adeus. semana. Tchau, obrigada. Obrigado.